Sejam bem-vindos aqui todos ao meu jardim para falar sobre um cultivo dos mais apreciados de quem quer ter uma horta em casa, que é este, o tomate. Tudo que há a saber para que não haja mais desculpas para não cultivares tomates em casa, no teu jardim, na tua horta, na tua varanda. Há realmente quem me chama mulher dos tomates. E não é propriamente porque cultivo tomates, é porque dizem que eu tenho tomates. Já ouviram esta expressão, certo? Que é aquela mulher também tem tomates. Mas hoje não vamos falar sobre expressões, não vamos falar sobre nada disto, vamos falar mesmo sobre este cultivo e sobre as variedades de tomateiro, como disse, tudo o que há para saber sobre cultivo de tomate. Nomeadamente os truques, aqueles truques que são os fundamentais para nós plantarmos tomate, certo? Porque nós estamos em junho e vamos transplantar tomate. Já não sugiro que vocês façam sementeira, que faças tua sementeira em casa. Nesta altura vais comprar mudas de tomate que convém que até já estejam bem desenvolvidas. Porque normalmente, e vamos começar por isto, que é quando é que eu planto tomate, quando é que eu semeio? Semear deve ser semeado a partir de janeiro até normalmente março, para nós transplantarmos no final das geadas, e aqui vai depender das zonas do país, ou seja, de março, abril até junho. E porquê que não vamos plantar depois disso? Porque normalmente o cultivo do tomate demora uma média de quase 120 dias, 4 meses. Então, se nós fizermos a plantação a partir de junho, vamos contar julho, agosto, setembro, outubro. Significa que, a partir de, obviamente, nós teremos frutos neste tomateiro que vamos transplantar hoje a partir de agosto. Aliás, a partir de agosto, sim, finais de agosto, setembro, vamos começar a cultivar tomate. Até porque este tomateiro já está bem crescido, certo? Nós vamos transplantar este tomateiro. Portanto, nesta altura convém já termos mudas bem desenvolvidas, mas se fôssemos semear, iria demorar pelo menos mais 1 mês e meio, 2, porque é o tempo médio desde a minha semente até que eu tenho um tomate. Então, se estás a pensar cultivar tomate nesta altura ainda de junho, podes fazer transplantação, mas não de sementinhas, sim de plantas. Neste caso, transplantação já implica exatamente pegar em plantas e colocar noutro sítio. Então, já falei do quando, ok? Quando plantar, quando semear. Vamos falar do onde. Onde é que nós vamos escolher plantar tomate? Nós vamos escolher plantar tomate num sítio muito ensolarado, num local com muita exposição solar, é obrigatório. Mínimo 6 horas de sol por dia, está bem? E se for no solo, se for no terreno, devemos escolher um local que não tenha tendência a ficar encharcado. Um solo preferência bastante rico em matéria orgânica, senão nós vamos adicionar matéria orgânica, mas de preferência arenoso, ou seja, que seja solto, que seja leve e que não tenha tendência a encharcamento. Atenção que o tomate não vai gostar de falta de água, mas também não vai gostar de excesso de água. Portanto, é importante aqui onde vamos plantar o tomate. Podemos plantar em vaso? Sim, podemos plantar em vaso e eu tenho aqui este tomate já bem desenvolvido, ainda a dar as primeiras flores. Estão aqui flores, aqui flores e já tenho ali tomates em vaso já com tomatinhos. Aliás, este tomate está aqui em vaso também já com tomatinhos, já colhi aqui alguns para as saladas. Portanto, podemos plantar tomate em vaso, sim, com cuidado, dependendo das variedades. Dentro das variedades, das centenas de variedades, nós temos o tomate de crescimento determinado, que é que esta história é simples, e de crescimento indeterminado. Já estão a perceber a ideia? Determinado, ele vai ter um fim, significa que exatamente ele vai crescer até uma determinada altura. Normalmente ficam sempre bastante cá em baixo, ou seja, no limite ele vai-me crescer isto. E repara que não tem aqui um tipo de caule principal que vai seguidamente continuar a crescer, que é os tais tomates de crescimento indeterminado. A maioria das variedades está neste grupo de crescimento indeterminado, daí ser importante alguns cuidados que nós vamos falar já a seguir na parte da manutenção, que vai ser o tutoramento. Agora, em relação aos vasos, o que é que eu escolho de vasos? Podemos escolher sempre um vaso com um mínimo de volume, idealmente nunca abaixo de 15 litros e idealmente sempre numa média de 20 litros para cima. Até porque se eu escolher com 20 litros para cima, posso fazer associações, o que é fundamental. Fui buscar só aqui, o rei dos tomates já cai para o lado. Fui buscar só aqui um bocadinho de um cocktail assim de frutas preparado, que eu estou cheia de sede. Pronto, vamos dizer o quê? Que já respondemos aonde, quando e com o que é que eu devo escolher plantar o tomate. Plantar plantas em associação com o tomateiro é ideal, porque o tomateiro é uma planta que tem alguma sensibilidade a atrair algumas pragas. Então, plantar algumas plantas que ajudam a prevenir ou a controlar essas pragas é ideal. Que tipo de plantas?
Não foi à toa que eu trouxe estas tagetes lindas, estes cravos túnicos lindos, muita gente conhece por tagetes, por cosmos, por cravos túnicos, é tudo a mesma coisa. Existem várias variedades, existem vários tipos de cores, portanto escolham estas flores que ficam bonitas num vaso, num canteiro com tomateiros e ainda ajudam a fazer efeito repelente. Podemos também escolher algumas aromáticas como salsa ou até o manjericão, tenho aqui o pé de manjericão. Eu irei plantar desta vez tagetes, mas reparem que neste pé de tomateiro plantei aqui pezinhos de manjericão, este é um tipo de manjericão de limão, e algumas outras plantas também que nós podemos utilizar da horta para plantar com o tomateiro, como por exemplo alho, cebola. Neste caso o alho, não estamos na altura de plantar alho, então cebola poderia ser uma opção. Alho e cebola têm efeitos fungicidas, portanto seria interessante também para a prevenção das doenças mais comuns do tomateiro. Agora, como já vos disse, vamos plantar tomate. Qual é que é a dica importante para plantar tomate? Eu vou plantar este tomateiro, neste caso num canteiro onde eu vou arrancar cebolas que eu já tinha plantado, cebolas no fundo da primavera, vou retirar essas cebolas e vou plantar tomate. Se vocês forem plantar tomate no solo, num canteiro, no jardim, aliás numa horta, nunca plantem tomate onde tenham tido anteriormente, em anos anteriores, plantas da mesma família. Que plantas são essas? Batatas, berinjelas. Então não vão plantar tomate onde já tiveram batata, berinjela no ano anterior. Neste caso eu vou plantar tomate aqui num canteiro que tem ali algumas flores e que vou retirar cebolas e vou plantar tomate. Neste caso é um pé de tomateiro que já está bem desenvolvido, mas está a precisar urgentemente ser transplantado. Repara que este vasinho nunca seria o ideal para ele se manter por muito tempo. Ele está bonito, mas ele seria sempre obrigatório agora passá-lo para um vaso. E precisamos ter este cuidado, retirar estas folhas que estão mais em baixo e vou enterrar pelo menos cerca de 1 palmo até quase que esta zona aqui desta folha, onde tem aqui este ramo ladrão, e vou retirar então tudo que está daqui para baixo e vou enterrar ao máximo o tomateiro. Isto é uma dica para plantar tomates, porquê? Porque o caule do tomateiro tem muita facilidade em enraizar e quanto maior for a quantidade de raízes que nós vamos proporcionar aqui à nossa planta, ou no fundo, maior for aqui o nosso enraizamento da planta, ela vai ficar mais suportada, vai ter maior captação de nutrientes e, portanto, vai ficar uma planta mais, digamos que forte para poder se manter durante todo o período de cultivo. O tomate, nós vamos produzir tomate, vamos continuadamente ter o tomateiro até ao final do verão ou até meados do outono, dependendo das zonas do país, dependendo das zonas onde nós estamos. Então, a forma como nós colocamos a planta é fundamental, ou seja, fazermos aqui uma boa localização da nossa planta, se for em vaso, como já vos falei, o volume do vaso, mas também no canteiro. E claro, aquilo que vai ser a papinha que nós vamos dar ao nosso tomateiro, como qualquer outro tipo de plantas, é fundamental. Então, neste caso e plantação em canteiro, o que eu utilizei foi um substrato de horta que já tem aqui os nutrientes adequados para que o tomateiro, até à minha altura de desenvolvimento e de chegar à parte da frutificação, da floração, seja suficiente. Irei depois ter que adicionar alguns nutrientes adicionais mais ricos em fósforo e potássio na fase da floração, mas nesta altura é fundamental, e principalmente quando nós temos ainda plantas ainda mais pequeninas, é fundamental colocarmos aqui um bom substrato muito rico em matéria orgânica que tenha os nutrientes necessários para que ele se desenvolva forte em termos vegetativos, porque se nós não tivermos aqui uma planta frondosa, uma planta bonita, bem desenvolvida em termos vegetativos, não vamos ter a planta bem sustentada, bem forte para poder pegar nos frutos a seguir, ok? Portanto, é fundamental pensarmos nisso. Não me venham dizer que os vossos tomates não estão a produzir, que os vossos tomates estão fracos, que não estão desenvolvidos e, portanto, que os frutos normalmente nem sequer, enfim, não surgem, ou então surgem, mas não vingam, porque se a vossa planta não estiver, como já disse, bem nutrida, bem desenvolvida, ela não vai ter capacidade de segurar nos frutos. Portanto, é fundamental, qualquer planta que produz frutos, primeiro temos que garantir que ela tem as condições todas ideais, como já vos disse, o sol, a fertilização, o espaço de enraizamento, tudo isso é fundamental. E só assim é que nós vamos garantir que a seguir ela vai dar flores e vai dar frutos, está bem? Não há a partir de agora mais desculpas. É óbvio que depois na floração vai ser importante adicionarmos, como já disse, alguma fertilização adicional em fósforo e potássio. E tirando isso, é preciso estarmos atentos aqui a algumas pragas e doenças que podem ser mais comuns, mas para isso eu vou deixar aqui um link aqui em baixo na descrição do vídeo,
onde eu falo num vídeo especificamente sobre as pragas mais comuns do tomateiro e que vocês podem ver neste caso como é que se faz a prevenção e o tratamento dessas pragas. Depois de nós darmos o espacinho, depois de nós darmos a tapinha, depois de nós termos a planta bonitinha, ela vai se desenvolver e ela vai precisar de um suporte, neste caso de um suporte, de uma ajuda para segurar exatamente o que é o peso dos frutos. Ela vai dar frutos, ela vai frutificar e ela vai precisar de um suporte e, portanto, eu também mostro como tutorar. E este é fundamental porque nós vamos ter que segurar a nossa planta aos tutores. Não esquecer disto, porque se não o fizermos, ela vai partir, ela vai tombar. Outra coisa importante que é fundamental nos tomates e em algumas outras plantas, mas neste em concreto, que será aqui, estão a ver aqui, os nossos ramos ladrões, vulgarmente designados por ramos ladrões, que, curiosamente, eu tenho inclusive no meu livro uma prática que diz lá como nós podemos inclusive aproveitar estes ramos ladrões para fazer novas estacas, novas plantas. Mas se não quiserem, não façam, deitam-nos ao compostor ou até podemos fazer um inseticida com estes ramos ladrões. Não vou alongar aqui muito o vídeo, mas não se esqueça, é fundamental. Normalmente os ramos ladrões são retirados desta axila entre a folha principal e o meu caule. Portanto, mesmo que não tenhas canteiro ou espaço com terra, percebe que podes plantar realmente em base. Olha como este já está bem bonito. Eu vou continuar a ter que pôr aqui uns tutores porque ele vai continuar a crescer por mais tempo, aliás, por bem mais tempo, para poder exatamente dar frutos, dar flores. Ele vai dando sempre as flores mais em cima, os frutos vão ficando mais em baixo e vai sendo sempre um amadurecimento, inclusive é de baixo para cima. E aqui não te esqueças do básico, o básico tem normalmente uns cuidados em termos de fertilização mais exigentes. Em termos de rega também, idealmente a rega deve ser sempre gota a gota, idealmente, que é para tu não te esqueceres da falta de água, nem teres a tal água a mais, mas é um cultivo que vos compensa com toda a certeza pela quantidade e normalmente pelo sabor que nós conseguimos ter de tomate que vamos escolher, diferente daquele tomate que nós compramos e trazemos do supermercado. Então espero que tenham gostado deste vídeo e vemo-nos muito em breve aqui no meu espaço, no meu jardim. Beijinho! Tão lindo! Tchim, tchim!